Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Vinícius Narciso e hoje eu vou falar sobre comparações em inglês. Porque vocês sabem que a gente vive fazendo comparação, né? A gente compara tudo. E no inglês a gente chama isso de adjetivos comparativos. E esse nome parece uma coisa complicada, né? Adjetivos comparativos. Mas como vocês sabem, eu acredito que a prática é muito mais importante do que as regras de gramática e os nomes que a gente dá para as coisas. Então, por exemplo, quando você pratica, como por exemplo fazendo repetição de frases, fica muito mais fácil de enxergar os padrões. E quando você entende os padrões, fica mais fácil até mesmo de pegar as exceções e aquilo que foge do padrão. Entende? Então vamos para a prática. Large. His cat is larger than my dog. O gato dele é maior que o meu cachorro. His cat is larger than my dog. Funny. Everaldo is funnier than Tobias. O Everaldo é mais engraçado do que o Tobias. He's funnier than Tobias. Old. I'm older than my wife. I'm older than my wife. Eu sou mais velho que a minha esposa. Older, mais velho. Short. Short. My mom is shorter than me. Minha mãe é mais baixa que eu. My mom is shorter than me. Shorter, mais baixa. Poor. We are poorer than Bill Gates. Nós somos mais pobres que o Bill Gates. Óbvio, né? We are poorer than Bill Gates. Big. São Paulo is bigger than Campinas. São Paulo é maior que Campinas. Bigger, maior. Bigger than Campinas, maior que Campinas. Primeira observação. Qual é o padrão que a gente viu até aqui? Qual que é o padrão? Large, larger. Funny, funnier. Old, older. Então você vê que em todas as palavras, sem exceção, tem o ER no final, certo? Segunda observação que eu quero fazer em algumas palavras eu simplesmente adiciono o ER no final. Então fica a palavra mais o ER. Simples assim. Old, older, short, shorter, poor, poorer, large, larger. Beleza? Detalhe que aqui, large, como você já tem o E no final, você só adiciona o R. Não precisa colocar dois Es. Então large fica larger. Ok? Terceira observação, olha só, as palavras que terminam em Y, que tem Y no final, você troca o Y pelo I e adiciona o ER. Então, funny fica funnier, easy fica easier, happy fica happier, ok? E a quarta observação são as palavras CVC. O que é esse negócio de CVC? A palavra que termina com consoante, vogal, consoante. Nas últimas três letrinhas. Então, por exemplo, big, bigger, big, bigger, big, B-I-G. Consoante, vogal, consoante. Você duplica a última letra, fica bigger, com dois Gs e E no final, ER no final. Hot, mesma coisa. Hotter, hot vira hotter. Tudo bem? E aí eu quero abrir um parênteses aqui para te ajudar a não cometer um erro que é muito comum, que é o seguinte. English is easier than Portuguese. Inglês é mais fácil que português. Como em português a gente fala mais fácil, é muito comum ver os alunos pensando assim, bom, mais fácil, tradução, more easy, mais fácil. English is more easy than Portuguese. Mas isso está errado, porque o correto é só usar o easy, né? Ou easier, para ser mais exato, que já significa mais fácil. Então, quando você fala easier, você já está falando que é mais fácil. Então, se você falar more easier, fica redundante, fica que nem o nosso mais melhor em português, entendeu? Eu usei o exemplo de mais fácil, mas a gente pode falar outros aí, né? Como, por exemplo, mais quente, que a gente também fala em português. Então, se eu quero falar que Cuiabá é mais quente que Porto Alegre, eu devo falar assim, Cuiabá is hotter than Porto Alegre, e não more hotter, ok? Senão fica errado. Bom, e aí você pode estar se perguntando, eu preciso saber de algum outro padrão? Sim, você precisa saber. Então, vamos supor que você quer falar assim,
Meu pai é mais sério que a minha mãe. Meu pai é mais sério que minha mãe. My dad is more serious than my mom. My dad is more serious than my mom. Ou a Anitta é mais popular do que a Cláudia Leite. Anitta is more popular than Cláudia Leite. Anitta is more popular than Cláudia Leite. Ou Claudia Milk. Eu costumo falar o seguinte, inglês é menos difícil que português, certo? Inglês is less difficult than Portuguese. Inglês is less difficult than Portuguese. Aí você pode me fazer a seguinte pergunta. Por que você está usando more ou less para fazer a comparação? Por que você não adiciona o ER no final? Bom, primeiro porque ia ser muito difícil de falar a palavra. Ia ficar muito complicado de pronunciar. Imagina, em vez de falar more serious, eu falar seriouser, seriouser ou difficulter, ao invés de more difficult, difficulter. Não dá certo, sabe? E então, onde é que está a diferença, você me pergunta? É simples. A diferença entre old e difficult é que old tem uma sílaba e difficult tem 3. Old, uma sílaba só. Old. Difficult, difficult, difficult. Então, palavras com 2 ou mais sílabas, você vai usar more ou less, porque a palavra é grande demais para ficar adicionando ER no final. A gente só adiciona ER nas palavras que tem uma sílaba só, porque são palavras curtas. Faz sentido? Agora, tem aquela história que eu falo para vocês que assim, se existe um padrão, sempre tem um caso que foge do padrão, certo? Friendly, que significa amigável. Então, essa palavra tem 2 sílabas. Friendly. Friendly. E aí você vai ver assim, por exemplo, Silvio Santos is friendlier than Faustão. O Silvio Santos é mais amigável que o Faustão, na minha opinião. Silvio Santos is friendlier than Faustão. E aí, só abrir um parênteses aqui, pessoal. Quando não for uma comparação direta, você vai ver as pessoas falando more friendly, ok? Por exemplo, você poderia ser mais amigável. You could be more friendly. Você poderia ser mais amigável. More friendly. Então, você vai ver as pessoas falando more friendly. Também você vai ver pessoas falando friendlier, dos 2 jeitos. Mas é o que eu sempre falo para os meus alunos. É assim, existe o inglês by the book, que é a regrinha ali, tudo certinho, que está nos livros, na teoria. E existe o inglês da vida real. E na vida real isso vai acontecer, tá bom? Então vamos recapitular. Primeira coisa, todas as palavras com uma sílaba vão terminar com ER no final. Ponto. Ok? Isso é fato. Ah, mas na hora de escrever, aí você tem 3 opções, que é como que você vai adicionar esse ER na palavra. Primeira opção, palavra CVC, terminam com consoante e vogal consoante. Como por exemplo, big. Big, que vira bigger. Duplica a última letra, adiciona o ER, big vira bigger, ok? E a gente tem as palavras que terminam com Y no final, tipo happy, que nesse caso vira happier. Tira o Y do final, adiciona o I, adiciona o ER, happier. Todo o resto é só adicionar ER no final. Então, a lógica é muito simples. Vamos lá. Por exemplo, old, cold, short. Essas 3 palavras. Alguma dessas palavras tem Y no final? Não tem. Elas são palavras CVC? Consoante, vogal, consoante? Não são. Então, é só adicionar o ER no final da palavra, não precisa mexer em nada. Older, colder, shorter. Tudo certo? Então, pessoal, é o que eu falei no início do vídeo. Mesmo quando a gramática parece ser mais importante, se você não praticar, não adianta nada. Você vai falar more easy, porque a sua cabeça vai traduzir do português para o inglês. E é só a prática que vai consolidar esse conhecimento. Não tem outra forma. Você pode ficar com a cabeça no livro ali 6 horas por dia estudando todas as regras, mas se você não praticar, o seu inglês não vai progredir, tá bom? Então é isso, meu povo. Estudem bastante. Um abraço e fiquem com Deus.